E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo, né? Então, a gente vai dar sequência às nossas videoaulas de eletrólise. A gente já viu como é que é o processo total da eletrólise de uma maneira geral, e em seguida a gente viu alguns casos de eletrólise ígnea. A gente viu a eletrólise do cloreto de sódio fundido, depois a gente viu a eletrólise da alumina, que é retirada da bauxita, que é para produzir alumínio, e eu comentei com vocês, né, uma sugestão de alguns vídeos, onde você vai ver até outras eletrólises. Por exemplo, a eletrólise do iodeto de chumbo 2 e também a eletrólise do cloreto de zinco. Ok. Na continuação, a gente vai aprender agora exemplos de eletrólises onde você pegou uma substância, ela na água, ela liberou íons. Então agora a gente tem que imaginar o seguinte, que além dos cátions e dos ânions, daquela substância que foi dissolvida na água, você tem agora também a própria água. Então vai haver uma competição, né? Como assim, professor? Competição em que sentido? Uma competição no sentido de quem que vai ganhar elétron e que espécie que vai ceder elétron, porque agora, além dos cátions e dos ânions, existem moléculas de água. Ok, gente? Muito bem, então, o que é o mais importante? É a próxima tela. Nessa tela, você está vendo a ordem crescente de reatividade. Deixa eu explicar melhor isso. Que a gente também trata como facilidade de descarga. Professor, ordem crescente de reatividade, você está mostrando do que tem menor tendência de reagir para maior tendência de reagir. Tudo bem, gente? Então veja bem, pessoal. Redução significa ganho de elétrons. Como é que você vai decidir agora que espécie que vai efetivamente ganhar elétrons, portanto sofrer redução? Aonde? Lá no catodo. Lembrando que na eletrólise o catodo é o polo negativo. Veja bem, se você tiver um cátion da coluna 1A, metal alcalino, ou da coluna 2A, metal alcalino terroso, ou o próprio alumínio 3+, a tendência deles de ganhar elétrons é menor do que da água. Qual que é a conclusão que você chega? Quando tiver água e algum deles, quem é que vai ganhar elétron? É a água. Porém, se tiver um cátion diferente desses que a gente citou, quem é que vai de fato ganhar elétrons e, portanto, reduzir? Quem vai ganhar elétron é esse cátion. Ok, vamos olhar agora a oxidação. Oxidação, perda de elétrons. Como é que chama o eletrodo? Anodo. Mas o anodo na eletrólise tem sinal positivo, ok? Vamos lá. Então é a mesma coisa, pessoal. Você tem a água na parada e você tem os íons lá dentro, os ânions. Quando o ânion tiver oxigênio, no próprio ânion é um ânion oxigenado. E se o ânion for o fluoreto, quem é que vai dar elétron? Não são eles. É a água que dará elétron. Ou seja, a água tem mais tendência de dar elétrons do que ânions oxigenados e fluoreto. Agora, se aparecer cloreto, brometo e iodeto, por exemplo, outros íons, né, outros ânions, esses ânions que vão, né, quando comparado à água, são eles que vão ceder elétrons. Gente, melhor maneira de entender isso aqui é ver na prática exemplos, ok? Então vamos lá. Exemplo número 1. Na outra parte da matéria, eu vou fazer aqui um paralelo com vocês. A gente viu que a eletrólise do cloreto de sódio, eletrólise ígnea, portanto cloreto de sódio líquido, produz o quê? No catodo, polo negativo, produziu sódio sólido, Na sólido. E no anodo produziu moléculas de gás cloro. Mas lá não tinha água. E aqui agora tem água, porque você pegou o sal de cozinha e dissolveu na água. Então, gente, nós vamos usar exatamente essa ordem que está na tela anterior. Então, vamos lá. Você vai pensar assim, quem é que vai reduzir? Eu tenho duas hipóteses. Ou é o Na+, do NaCl, né? Que está dissolvido na água, portanto tem uma alta mobilidade de íons, ou é a própria água. Mas o Na+, ele é um metal alcalino, ele é da coluna 1A. Então, quem é que vai ganhar elétrons? A água. Bom, agora você pensa assim, quem é que vai ceder elétron? Quem é que vai oxidar?
né? Quem é que vai oxidar lá no anodo, que é o polo positivo da eletrólise? Você tem duas espécies possíveis, o ânion cloreto e a própria água. Só que agora é o ânion cloreto que tem a maior facilidade em oxidar. Então está ali a seleção das duas espécies que vão efetivamente sofrer eletrólise. Então vamos lá. Redução significa ganhar elétrons. A água, ao ganhar elétrons, vai se transformar em gás hidrogênio. Opa, aí ó, já é diferente da eletrólise ígnea. Lá na eletrólise ígnea produziu Na sólido, mas aqui quem está ganhando elétron não é o Na+. Quem está ganhando elétron aqui, pessoal, é a água. Por isso que produz gás hidrogênio. E, além de tudo, produz ânions hidroxila. Então, você já pode imaginar que o meio vai ficar o quê? Básico. Eu vou te ensinar agora um macete que vai te ajudar muito. Redução, a palavra redução começa com a letra R. R é uma vogal ou é uma consoante? É uma consoante, não é? Tudo bem, gente? Redução, catodo. O eletrodo onde ocorre a redução é o catodo, cuja palavra começa também com uma consoante, C. E agora que vem a parte que você vai gostar mais. Quais são os produtos obtidos na redução da água? São dois produtos obtidos. Gás hidrogênio. Hidrogênio não é um... Tá vendo? Que começa com a letra H. E H não é uma consoante. Ó, não tá ajudando? E o meio fica o quê? Básico. Hidroxila, meio básico. Básico não começa com a letra B. B não é uma consoante. Então, gente, resumindo, que parece que eu estou explicando muita coisa, mas não estou explicando muito. Para você guardar, quando a água ganha elétron, ela está reduzindo. Redução começa com uma consoante. Ok, então você pensa, a água, 2H2O mais 2 elétrons. Aí você fala, mas eu não estou entendendo os produtos. Está entendendo? Qual gás que vai produzir? Hidrogênio, porque começa com a letra H, que também é uma consoante. E, além de produzir gás hidrogênio, H2, produz o quê? Ânions hidroxila, ou seja, o meio fica básico. E básico é uma palavra que começa com uma consoante, letra B. Facilita você entender essa semi-reação de redução? Bom, a outra é mais tranquila. Os 2 mol de ânions cloreto, né? Então, o cloreto, tudo bem, gente? Ele vai encostar lá no eletrodo, vai ceder elétrons e vai se transformar em moléculas de gás cloro. Aí você diz para mim, mas essa parte aqui da oxidação é igual na eletrólise ígnea. Sim. Aí você vai comparando os produtos da eletrólise ígnea com os produtos da eletrólise aquosa. Tudo bem, galera? Vamos lá então, gente. Vamos somar essas duas semi-reações. Ao somá-las, você obtém 2H2O líquido mais 2Cl- aquoso, virando gás hidrogênio, 2OH- e gás cloro. Agora, gente, atenção para o final da história. O Na+, ele continuou lá dentro. Sim, aí. Ele só não reagiu. Né? O Na+ está lá dissolvido na água, com uma alta mobilidade. Ora, se você imaginar que 2Cl- com 2Na+, é a mesma coisa de escrever 2NaCl, e se você imaginar que 2Na+, com 2OH- é a mesma coisa que representar como 2NaOH, a gente entende que a penúltima reação, que é a reação global, ela pode ser escrita novamente dessa maneira que está no final da tela. Ou seja, quando a gente pega cloreto de sódio dissolvido na água, quais são os produtos da eletrólise aquosa do cloreto de sódio? No catodo, gás hidrogênio, que é o melhor combustível que existe, é um dos combustíveis mais usados. Por exemplo, a NASA usa, por exemplo, a SpaceX usa, as agências, né? Existe a Agência Espacial Japonesa, a Agência Espacial Europeia, né, gente? Existem algumas agências espaciais no nosso planeta. Um dos combustíveis que eles usam é gás hidrogênio, ok? E gás hidrogênio ele é muito bom, por quê? Porque ele libera uma grande quantidade de calor por grama. Ele é um combustível muito bom nesse sentido, né? Então, no catodo, produz um dos melhores combustíveis que existe, sob o ponto de vista energético, e produz também, de quebra, hidróxido de sódio, que é soda cáustica.
E, por exemplo, soda cáustica, ele é usado para desentupir pias, soda cáustica é usado para a fabricação de sabão, soda cáustica é usado, por exemplo, no branqueamento de papéis. Soda cáustica, hidroxissódio, tem várias aplicações, ok, gente? E no anodo é produzido gás cloro. Galera, gás cloro é matéria-prima para várias coisas também. Vou citar aqui 2 exemplos apenas. Com o gás cloro, você produz um monômero que é chamado cloreto de vinila, e esse cloreto de vinila, ele é um monômero para produzir o cloreto de polivinila, que é o PVC, que é aquele polímero que é usado, por exemplo, para fazer tubulações. A gente não fala tubo de PVC? O polímero é o cloreto de polivinila. E o monômero é o cloreto de vinila. E como é que foi produzido o monômero? Reagindo eteno com cloro gasoso. Um outro exemplo apenas. Com o cloro gasoso, você obtém hipoclorito de sódio, NaClO. E o NaClO, cujo nome é hipoclorito de sódio, é o que está presente na água sanitária. Tem vários exemplos. Ok, pessoal? Gente, então vamos mudar a tela. E eu gostaria muito, eu sou muito enfático com isso, porque se você complementar a nossa videoaula assistindo aos vídeos, eu tenho certeza que seu aprendizado vai aumentar significativamente. Veja bem, eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio, agora tem um vídeo, porque o cloreto de sódio está dissolvido na água. E no mesmo vídeo, vocês vão ver um teste para identificação do cloro gasoso. Mas eu queria dar um detalhe para vocês, por isso que eu escrevi aqui. Porque isso não ocorre no vídeo, mas eu queria citar para vocês. Se fosse adicionada fenolftaleína no sistema, apareceria a cor rosa devido à formação da base. Concorda? Não produz NaOH, soda cáustica? Lembra que fenolftaleína em meio básico fica rosa? Mas, neste vídeo que vocês vão ver, que eu selecionei, ele é muito bom, eles não fizeram esse teste para identificar que o meio ficou básico. Mas, na sequência da nossa videoaula, a gente vai ver agora a eletrólise de uma solução aquosa de iodeto de potássio. E nessa eletrólise, você verá que a pessoa ela joga a fenolftaleína para provar que está produzindo KOH e que, portanto, o meio está ficando básico. Tá bom, gente? E eu selecionei esse vídeo para vocês, coloquei aqui de novo a reação global e existe um outro vídeo, existe legenda em português, tá? É só você colocar, que vocês vão gostar demais também, que mostra, para reforçar, a eletrólise do cloreto de sódio aquoso. Tudo bem até aí, pessoal? Podemos dar sequência? Muito bem. Então agora a gente continua e nós vamos ver agora um segundo exemplo de eletrólise aquosa, agora vendo a eletrólise aquosa do iodeto de potássio. Mas eu queria comentar uma coisa com você, gente, antes da gente começar. A gente viu anteriormente a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. O sódio é da coluna 1A e o potássio também. O cloreto, ele é um ânion, halogenado, ele é um halogênio. E o iodeto também. Então, o que você pode concluir? Que o comportamento vai ser similar à eletrólise do cloreto de sódio, porque tanto o K+, quanto o Na+, são da mesma coluna, metais alcalinos, coluna 1A, e o cloreto e o iodeto são ânions que pertencem, inclusive, à mesma coluna da tabela periódica, são halogênios da coluna 7A. Isso te ajuda a perceber as semelhanças. Então, vocês vão ver como é que esse parece muito com a eletrólise do NaCl aquoso. Então, vamos começar? A redução. Você tem cátions potássio, K+, e tem a água. Potássio é da coluna 1A. Portanto, quem é que ganha elétron? É a água. Igual a eletrólise do NaCl aquoso. Oxidação. Você tem o iodeto e a água. Quem que vai dar elétron? O iodeto, ele ganha da água. Ele tem maior facilidade em oxidar. Então, é o iodeto que vai ceder elétrons. Pronto. Redução. Quando a água ganha elétrons, se transforma em gás hidrogênio e se transforma em ânions hidroxila. Portanto, o meio fica básico.
Lembra o que a gente falou ali na eletrólise do cloreto de sódio aquoso? Como é que você entende essa semi-reação de redução? Quando a água ganha elétron, então, 2H2O mais 2 elétrons, virando o quê? Gás hidrogênio e 2OH-. Lembra do macete? Reduzir é uma palavra que começa com R, que é uma consoante. Os gases, os produtos obtidos começam com consoante. Hidrogênio, H, e o meio fica básico. Básico significa B. B, né, a palavra começa com a letra B, e B é uma consoante. Gente, você também pode pensar que hidroxila também é uma palavra que começa, né, com H. Então, de qualquer maneira, ajuda. Oxidação. 2 e menos vão ceder 2 elétrons, virando I2. A diferença, gente, é que na eletrólise do cloreto de sódio, o cloro produzido, ele é gás. Mas aqui, o iodo produzido, I2, ele é sólido. Ok? Então, é isso, né? Nada como ver vídeos para você ver acontecer isso. Então, da mesma maneira, vamos somar as duas semi-reações, você corta elétron com elétron, e chegamos na reação global. E, mais uma vez, os íons K+, que estão lá dentro do sistema, mas eles não sofreram redução, mas eles estão lá dentro. Os cátions K+, com os ânions e menos, a gente pode imaginar o quê? Que é o sal iodeto de potássio, né? Então, veja bem, a última reação, né, que para terminar o exemplo 2. Quando você eletrolisa iodeto de potássio, que é um sal, em solução aquosa, você produz, mais uma vez, gás hidrogênio, que é um dos melhores combustíveis que existe. Você produz hidróxido de potássio, que é uma base forte, corrosiva. Ela é forte e corrosiva como a soda cáustica, como o hidróxido de sódio. O KOH também tem inúmeras aplicações, tá, gente? Vou te dar um outro exemplo. Tanto o NaOH quanto o KOH, eles são usados como catalisadores na produção do biodiesel, ok? Mas só um detalhe, no caso, quando KOH e NaOH são usados como catalisadores para produzir biodiesel, né, não tem água na parada, tá? Mas a nossa aula aqui, ela tem um foco na eletrólise, tá, gente? É só para te dar mais um exemplo. E finalmente, produz iodo sólido. E o iodo sólido, gente, é matéria-prima para vários medicamentos, vários produtos químicos também, ok? Vocês notaram a semelhança da eletrólise do Ki para o NaCl? Sim. Por quê? Repetindo. Porque o Na+ e o K+ são metais alcalinos. E o cloreto e o iodeto são halogênios, ok? Tudo bem até aí, gente? E aí, galera, mais uma vez, eu te convido a assistir a este vídeo. É a eletrólise da solução aquosa de iodeto de potássio. Eu repito aqui a reação global e eu queria só comentar uma coisa com vocês. Vocês vão perceber que nesse vídeo, como eu já havia comentado anteriormente, a pessoa, ela adiciona fenolftaleína à reação. Então, na medida que vai produzindo no cátodo gás hidrogênio e, portanto, você vai ver borbulhar hidróxido de potássio, na presença de fenolftaleína, você vai ver o quê? A mudança de cor, vai ficar rosa. Tá ok, gente? E um outro detalhe importante, o iodo sólido produzido, às vezes, quando se adiciona amido, vai ficando marrom. Então, eles colocam amido para que, na medida que o iodo aparecer, o iodo, você conseguir vê-lo, porque vai ficando marrom. Ok, pessoal? Muito bem. Tudo bem até aí, galera? Gente, continuando então as eletrólises aquosas, a gente vai ver agora a eletrólise aquosa de um terceiro sal, do sulfato de cobre 2. Ou seja, esse sal, ele na água libera os íons cobre 2+, e os íons SO4 2-. Vamos começar então? Você tem agora que decidir qual é a espécie que vai ganhar elétron. É o cobre 2+, ou é a água? Ah, o cobre 2+, ele não é da coluna 1A, ele não é da coluna 2A, e obviamente, né, gente, ele não é o cátion alumínio mais 3. Então agora, quem que vai ganhar elétron? É o cátion cobre 2+. Beleza, agora olha que curioso, gente. Quem é que vai dar elétron? Oxidar?
É o ânion sulfato, que é um ânion que tem oxigênio, ou é a própria água? Então, lembra, o ânion oxigenado, neste caso aqui, ele não tem tanta tendência de oxidar quanto a água. A água tem maior facilidade em perder elétrons. Tudo bem até aí? Então vamos lá. No cátodo, que é onde ocorre a redução, aproveitando, o polo é negativo, né? O que vai acontecer? O cobre 2+, que como vocês vão ver no vídeo, ele tem coloração azul, cobre 2+, na água tem coloração azul, ele vai ganhar 2 elétrons e vai se transformar em cobre sólido, e você sabe que cobre sólido é vermelho. Entender o objetivo dessa eletrólise? Produzir cobre sólido. Ok. Já na oxidação, gente, vê se eu consigo te ajudar. Você vai pensar assim, a água vai ceder elétrons. Então, a água líquida cedendo 2 elétrons. Mas aí vem a parte que eu vou te ajudar mais agora. Mas, professor, eu estou vendo aqui que quando a água oxida, produz gás oxigênio e produz H+. Então, eu posso dizer que o meio ficou ácido, uma vez que produziu H+. Tudo bem? Tá. Vamos então a um macetinho, gente, para guardar. Quando a água oxida, oxidar é uma palavra que começa com O, né? Então tá bom. Qual é o gás que é produzido? É um gás que também começa com vogal, porque se O é vogal, oxigênio é uma palavra também que começa com vogal. Aí, ó. Ok, gente? Produz meio de O2 gasoso. E olha que legal. Oxidar é uma palavra que começa com a vogal, O. O que produz além de gás oxigênio? Produz H+, faz o meio ficar ácido. O meio fica ácido. Ácido é uma palavra que começa com a vogal. Então, gente, com vogal A. Sem mais delongas. Quando a água oxida, oxidar é uma palavra que começa com vogal. Vai produzir o quê? É claro, vai liberar 2 elétrons, né? E vai produzir o quê? Gás oxigênio, que começa com vogal, e vai produzir 2 H+, porque H+ significa meio ácido. Gente, entendam, isso é um macete para te ajudar a aprender. Mas a gente efetivamente aprende quando a gente, além disso, a gente pega um papel e escreve, tá, gente? Eu não estou querendo que você não escreva, eu estou te dando um atalho para que isso seja facilitado, ok? Muito bem, mais uma vez, vamos somar as duas semirreações, a de redução com a de oxidação. Veja bem a penúltima reação, que já é uma reação global. O cobre 2+, na presença da água, portanto, eletrólise aquosa, produz o quê? Cobre sólido vermelho, mais oxigênio gasoso, mais 2H+. E aí, gente, olha que interessante. Os ânions SO4 2-, os ânions sulfato, eles não sofreram oxidação. Ora, mas eles estão lá dentro do sistema. Então, você pode pensar que o cobre 2+ com SO4 2-, eles não formam sal sulfato de cobre 2? Dá uma olhada na última equação. E, para terminar, H+, mais SO4 2-, não formam o ácido sulfúrico H2SO4? Veja. Portanto, galera, por que nós estamos aprendendo a eletrólise aquosa de sulfato de cobre? Porque através da eletrólise, tudo bem, a gente gasta energia, gasta dinheiro, porque é uma reação que precisa de fornecer corrente elétrica, né? Ok, mas a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre produz cobre sólido, que é um metal também muito utilizado no nosso planeta. De quebra, produz gás oxigênio, que tem várias aplicações, né? Concorda? Não é um gás inútil, ele pode ser usado para alimentar um forno, para provocar uma combustão, pode ser vendido, né? Purificado e vendido, por exemplo, tô te dando um exemplo, gente, tem vários, para hospitais, né? Depois de passar por um processamento, claro, e ainda produz ácido sulfúrico, que é um dos ácidos mais utilizados pela indústria química no mundo. Ácido sulfúrico
ele é um ácido que não é pouco utilizado não, gente, ele é muito utilizado nas indústrias, ok? Entenderam a importância de produzir, de aprender a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre? Ok, gente, então agora eu só queria comentar uma coisa com vocês, porque você pode estar fazendo a seguinte pergunta: professor, é assim que é a melhor maneira de produzir cobre sólido? A gente, nesse caso, não. O cobre sólido ele é produzido principalmente pelas indústrias siderúrgicas. São as indústrias, por exemplo, a indústria siderúrgica que produz o ferro, que é usado para fazer o aço, ok? Nesse caso aqui, é produzido através de alto forno, ou seja, eles pegam minério de cobre, fazem ele reagir com outras substâncias, utilizando altas temperaturas, né? Então eles usam alto fornos, tá? Eu estou só querendo comentar que não é através da eletrólise que é o melhor meio de se produzir cobre sólido. O cobre sólido, ele é predominantemente produzido no nosso planeta através de indústrias que usam altos fornos, ou seja, usam calor, ok? É mais ligado aqui, puxando a sardinha para a química, são processos termoquímicos e não tanto processos eletroquímicos, ok? Muito bem, galera, podemos continuar? E aí, gente, mais uma vez, eu te convido, né, coloquei aqui de novo a reação global, eu te convido a assistir um vídeo no YouTube mostrando a produção do cobre sólido, que é vermelho, né, a partir do sulfato de cobre, que tem dissolvido na água, que tem uma coloração azul, devido à presença dos íons cobre 2+, e de quebra, produzindo o ácido sulfúrico. Tá ok, gente? Tudo bem até aí, pessoal? Podemos dar sequência, então? Vamos, então, ao exemplo número 4, ok? Muito bem, galera. Então, dando sequência às nossas aulas de eletrólise, a gente está partindo agora para o quarto exemplo de uma eletrólise ígnea. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar o sal sulfato de sódio, dissolvê-lo na água. E você vai ver uma coisa muito curiosa que vai acontecer aqui. Vamos começar? Você tem duas espécies agora que podem ganhar elétron, portanto, sofrer redução, né, que acontece no catodo, que no caso da eletrólise é o polo negativo. Você tem Na+ e água. Ora, o Na+, ele é um metal alcalino. Então, quem é que tem maior tendência de ganhar elétrons? É a água. E agora veja que curioso. Você tem o ânion sulfato, que é um ânion oxigenado, e você tem a água. Quem tem maior facilidade em perder elétrons, portanto, oxidar? E isso ocorre no anodo. E no caso da eletrólise, o anodo tem carga positiva, é o polo positivo. Quem tem maior tendência de oxidar? Não é o ânion oxigenado, é a água. Aí você fala, uai, professor, mas peraí, quer dizer então que se eu jogar sulfato de sódio na água, quem vai eletrolizar é a água? Sim. E aí você me pergunta de novo, então não estou entendendo por que é mais fácil eu pegar a água pura, e fazer a eletrólise da água pura. Gente, olha que curioso. Você aprendeu desde o primeiro ano do ensino médio que a presença de íons na água, né, íons com alta mobilidade na água, conduzem eletricidade. Então, quando a gente quer eletrolizar a água, a gente adiciona nela uma substância que vai oferecer íons que vão conduzir eletricidade. Mas você tem que colocar uma substância lá dentro cujos íons não vão nem oxidar, nem reduzir. Entenderam? A água pura, a água destilada, a água isenta de íons, ela praticamente não sofre eletrólise. Por quê? Porque a água é uma substância molecular. Então o meio, concordam? Ele não é muito eletrolítico. O meio não é eletrolítico, porque a água é uma substância feita de moléculas. Então a gente adiciona uma substância que vai oferecer íons para aumentar a condutividade elétrica do meio. Mas, neste caso, nem o cátion vai ganhar elétron e nem o ânion vai ceder. Você poderia argumentar comigo agora o seguinte, professor, mas eu lembro que eu já aprendi em equilíbrio químico que a água se autoioniza
liberando na água H+ ou H-. Sim, se você aprendeu isso, você está com a memória boa. Mas eu queria lembrá-lo que a autoionização da água, ou seja, a capacidade que a água tem por si só de liberar H+ ou H- na água, a concentração de íons H+ ou H- é muitíssimo pequena. Muitíssimo pequena. Tá legal, gente? Mas isso não é o objeto do nosso estudo agora. Tá bom? Então vamos lá, então? Pessoal, o que nós vamos fazer aqui no exemplo 4? Nós vamos pegar o que nós aprendemos no exemplo 3, no 2 e no 1. Por quê? Porque nos exemplos anteriores você viu a água ganhando elétron, mas no exemplo 3 que a gente acabou de ver, você viu a água oxidando, né? Porque a gente tinha um ânion oxigenado e a própria água. Então, agora a gente consegue andar até mais depressa, quer ver? A água, 2H2O ganhando 2 elétrons, virando gás hidrogênio e 2 OH-, como nós já explicamos os macetinhos nos exemplos anteriores, tá? Vocês vão me permitir agora eu não vou te explicar aqueles 2 macetinhos não, tá bom? E na oxidação, a água virando meio de O2 gasoso, 2H+ aquoso e liberando 2 elétrons. Se você somar, você corta elétron com elétron. Agora veja bem, gente, nós vamos aqui em 3 etapas. Quando você soma, fica 3H2O líquido virando H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, mais 2H+, mais 2 OH-. Mas vem comigo, 2H+ com 2 OH- não é a mesma coisa que 2H2O? Sim, porque o H+ ele neutraliza o H- virando água. Então você está entendendo a penúltima reação global? Mas espera aí, do lado esquerdo tem 3H2O. E do lado direito tem 2H2O. Você pode sumir, desaparecer, anular 2H2O, porém, onde tem 3H2O, né, gente, tem uma água a mais, sobra um H2O ali. E aí, quando você olha para baixo, você fala assim, ué, professor, mas isso aí, essa reação global, é a própria eletrólise da água. Sim, é o que eu disse. Você tem um sal jogado na água, cujos íons não sofreram eletrólise. Foi a própria água que sofreu eletrólise. Mas nós já explicamos a importância da presença desses íons lá dentro. Para o quê? Para o meio ficar mais eletrolítico e, portanto, aumentar a condutividade elétrica. E isso favorece com que a eletrólise ocorra. Tudo bem, pessoal? Legal, né? Muito bem. E aí, eu selecionei para vocês um excelente vídeo sobre a eletrólise da água. Eu gostaria de comentar aqui o que eu já havia comentado no começo da matéria, que quando você vê a eletrólise da água, o maior volume produzido é do gás hidrogênio e o menor volume se refere ao gás oxigênio. E você sabe o motivo? Porque se aqueles gases estão sendo produzidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, a partir do momento que você analisa a reação global, como a proporção em mol entre o H2 e o O2 é 2:1, ou seja, a quantidade em mol de H2 produzido é o dobro da quantidade em mol de O2 produzido, o que você pode concluir? Que o volume de gás hidrogênio produzido é o dobro do volume de O2 produzido. Tudo bem, pessoal?